O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós. Senhor, hoje, quinta-feira, dia 7 de abril, nós nos colocamos diante do Evangelho de hoje. E antes de qualquer explicação, eu quero começar com algo direto ao seu coração. E se o que você está sentindo agora não for fraqueza, mas um sinal de que você tentou ser forte por tempo demais, talvez ninguém tenha percebido, talvez você mesmo tenha tentado ignorar, mas existe um cansaço que não vem do corpo, um cansaço que não se resolve com descanso, que não melhora com uma boa noite de sono. É um cansaço que vem de carregar coisas sozinho por muito tempo, de segurar sentimentos que você nunca conseguiu colocar para fora, de continuar mesmo quando lá dentro já não havia mais força. Eu estou falando com você que já aprendeu a continuar mesmo sem vontade, que já se acostumou a levantar todos os dias, cumprir o que precisa ser feito, sorrir quando necessário, responder que está tudo bem, mesmo sabendo que não está. Eu estou falando com você que já se sentiu esquecido, não pelas pessoas apenas, mas por Deus. Sim, porque tem momentos em que a gente começa a se perguntar em silêncio: onde Deus está nisso tudo? Momentos em que parece que você está falando sozinho quando reza. Momentos em que você olha para a sua vida e não encontra sinais claros de que Ele ainda está agindo. E essa dúvida não vem de falta de fé, vem de cansaço. Cansaço de esperar, cansaço de acreditar, cansaço de tentar entender. E talvez o mais difícil seja continuar acreditando quando nada parece mudar. Se isso faz sentido para você, então escuta com atenção, porque o Evangelho de hoje não chegou até você por acaso. Ele veio exatamente para esse lugar onde você está, nesse ponto onde você já não sabe mais se consegue continuar do mesmo jeito. O Evangelho de hoje, segundo São João, nos leva de volta àquela noite em que Jesus estava à mesa com os discípulos. É um momento íntimo, profundo, um momento em que ele começa a preparar o coração deles para algo que eles ainda não entendem completamente. E no meio dessa conversa, Jesus diz algo que pode parecer difícil à primeira vista, mas que carrega uma verdade muito forte. Ele diz que vai partir, e isso gera confusão, gera medo, gera insegurança. Porque quando você está com alguém que te dá segurança, que te dá a direção, a ideia de perder essa presença é assustadora. Talvez você também já tenha sentido isso. A sensação de que algo importante está se afastando. A sensação de que aquilo que te sustentava já não está mais tão presente. A sensação de que você precisa continuar, mas não sabe exatamente como. E os discípulos estavam exatamente assim. Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Tinham confiado, tinham construído uma nova vida ao redor daquela presença. E agora, diante da possibilidade de ficar sem Ele, o coração deles se enche de inquietação. E Jesus percebe isso. Ele percebe o que está acontecendo dentro deles, mesmo antes de qualquer palavra ser dita. E então ele diz algo que talvez você precise ouvir hoje,
Não se perturbe o vosso coração. Olha a profundidade disso. Jesus não começa explicando tudo. Ele não entrega um plano detalhado do que vai acontecer. Ele começa cuidando do coração, porque ele sabe que quando o coração está perturbado, nenhuma resposta é suficiente. Talvez você esteja exatamente assim agora, com o coração inquieto, com pensamentos que não param, com sentimentos que se misturam, com perguntas que não encontram resposta. E Deus, hoje, não começa te dando explicações. Ele começa dizendo: não se perturbe. Mas isso não é uma ordem fria. Não é como se ele estivesse dizendo: pare de sentir. Não, é um convite. Um convite para confiar, mesmo sem entender tudo. Um convite para descansar, mesmo sem ter todas as respostas. Um convite para não deixar que o medo tome o lugar da fé. E eu sei que isso não é fácil. Porque quando a vida aperta, quando as coisas não acontecem como você esperava, quando o tempo passa e aquilo que você pediu ainda não chegou, a tendência é se fechar, se proteger, desconfiar. Mas Jesus continua. Ele não para ali. Ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. E isso muda completamente a perspectiva, porque ele está dizendo que existe algo além do que você está vendo agora. Existe um lugar preparado, existe um cuidado que você ainda não consegue perceber completamente. Existe um caminho que não depende só da sua visão limitada do momento. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e vendo apenas o que está faltando, o que não deu certo, o que ainda não aconteceu. Mas Deus está te lembrando que a história não termina aqui, que existe mais, que existe um propósito, que existe um lugar preparado, mesmo que você ainda não veja. E isso não significa que a dor desaparece imediatamente. Não significa que tudo se resolve de uma vez, mas muda a forma como você continua. Porque quando existe esperança, mesmo que pequena, você não caminha da mesma forma. Talvez você ainda tenha dúvidas. Talvez você ainda esteja cansado. Talvez você ainda esteja tentando entender muita coisa. E tudo bem. Os discípulos também estavam, mas Jesus não os abandona no meio da confusão. Ele continua falando. Ele continua conduzindo. Ele continua presente. E é exatamente isso que ele faz com você agora. Mesmo que você não perceba claramente, mesmo que você não sinta intensamente, e ele continua. E isso já é mais do que suficiente para você dar o próximo passo. Agora continua comigo, porque ainda tem algo muito importante que esse evangelho quer revelar ao seu coração. E enquanto Jesus continua falando, algo começa a se revelar de forma ainda mais profunda, algo que não é apenas uma explicação, mas um convite para mudar completamente a forma como eles enxergam a realidade. Ele olha para aqueles homens cheios de dúvidas e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebe o peso disso? Ele não diz: eu conheço o caminho.
Ele não diz, eu posso te mostrar um caminho melhor. Ele diz, eu sou. E isso muda tudo, porque significa que a resposta que eles estavam procurando não era um plano, não era uma direção detalhada, não era uma solução imediata para o que eles estavam sentindo. A resposta era uma presença. Talvez você esteja procurando respostas para a sua vida, tentando entender o que fazer, tentando encontrar uma direção clara, tentando resolver tudo antes de dar o próximo passo. Mas e se a resposta não for um mapa completo, e sim alguém caminhando com você? Porque quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele está dizendo que você não precisa enxergar tudo para continuar. Você só precisa continuar com Ele. E isso confronta diretamente o jeito que a gente costuma viver. A gente quer ter controle, quer saber o que vai acontecer, quer garantir que vai dar certo antes de se mover, mas a fé não funciona assim. A fé não te entrega o controle. Ela te convida a confiar. E confiar, na prática, é continuar mesmo sem ter certeza de tudo. É dar um passo mesmo sem ver o final. É permanecer mesmo quando o coração ainda está confuso. E isso não é fraqueza. Isso é coragem. Talvez você tenha passado por situações que fizeram você perder a confiança. Talvez você tenha acreditado antes e se decepcionado. Talvez você tenha esperado e não aconteceu como imaginava. E por isso, agora, existe um medo dentro de você. Medo de confiar de novo. Medo de se entregar de novo. Medo de acreditar e se frustrar mais uma vez. E Jesus não ignora isso. Ele não diz que é fácil, mas Ele te chama para algo mais profundo. Ele te chama para uma confiança que não depende das circunstâncias. Porque se depender do que você vê, do que você sente, do que você consegue controlar, você sempre vai encontrar motivos para parar. Mas quando você decide confiar em quem Ele é, algo muda dentro de você. Você não deixa de sentir medo, mas o medo deixa de decidir por você. E Jesus continua. Ele diz, quem me vê, vê o Pai. E aqui está uma chave muito importante para o seu coração hoje. Se você quer entender como Deus olha para você, olhe para Jesus. Olhe para a forma como Ele acolhe. Olhe para a forma como Ele se aproxima. Olhe para a forma como Ele não rejeita quem está ferido, quem está cansado, quem está perdido, porque muitas vezes, sem perceber, você criou uma imagem de Deus que te afasta, um Deus que cobra demais, um Deus que espera a perfeição, um Deus que se decepciona com você, um Deus distante. Mas esse não é o Deus que Jesus revela. Jesus mostra um Deus que se aproxima, um Deus que entende, um Deus que permanece, um Deus que não vai embora quando você falha, um Deus que continua ao seu lado, mesmo quando você não consegue continuar direito. E isso precisa entrar no seu coração hoje. Porque talvez o seu maior peso não seja apenas o que você está vivendo, mas a forma como você acha que Deus está olhando para você nesse momento. Talvez você ache que Ele está distante. Talvez você ache que Ele se decepcionou.
Talvez você ache que você precisa se consertar antes de se aproximar. Mas Jesus está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo: olha para mim, porque em mim você vai ver quem Deus realmente é. E isso deveria trazer descanso para dentro de você. Não um descanso superficial, mas um descanso profundo. Aquele tipo de descanso que não depende de tudo estar resolvido, mas que nasce da certeza de que você não está sendo rejeitado, de que você não está sendo abandonado, de que você não precisa carregar tudo sozinho. E ainda assim, os discípulos continuam com dificuldade de entender. E isso também é importante, porque mostra que você não precisa entender tudo de uma vez. Você não precisa sair daqui com todas as respostas. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. O caminho com Deus é construído passo a passo, com dúvidas, com perguntas, com momentos de clareza e momentos de confusão, e mesmo assim, e ele é contínua. Ele não desiste no meio do processo. Ele não exige que você chegue pronto. Ele caminha com você enquanto você aprende, enquanto você cresce, enquanto você tenta. E talvez hoje, tudo o que você precisa não seja resolver tudo, mas apenas dar espaço para essa presença. Permitir que Ele continue caminhando com você, mesmo que você ainda esteja inseguro, mesmo que você ainda esteja cansado, mesmo que você ainda esteja tentando entender, porque quando você permite isso, algo começa a se reorganizar dentro de você, a ansiedade diminui, a pressão diminui, a necessidade de controlar tudo diminui. E aos poucos, você começa a perceber que não precisa carregar o peso inteiro sozinho. Agora continua comigo, porque ainda tem algo muito importante que pode mudar a forma como você enfrenta os próximos dias. E é exatamente nesse ponto que Jesus dá um passo ainda mais profundo, algo que toca diretamente a raiz daquilo que você sente. Ele olha para os discípulos que ainda estão inseguros, ainda estão tentando entender, e faz uma promessa que muda completamente o cenário. Ele diz que não vai deixá-los sozinhos. Ele promete o Espírito Santo. E talvez isso passe despercebido à primeira vista, mas presta atenção no que isso significa de verdade. Jesus está dizendo que, mesmo não estando mais visível da mesma forma, a presença dele não vai diminuir, não vai se afastar, não vai desaparecer. Ela vai se tornar ainda mais íntima, mais próxima, mais constante, porque agora não será apenas alguém ao lado deles, mas alguém dentro deles. E isso muda tudo, porque o maior medo que você carrega, muitas vezes, não é nem o problema em si, é a sensação de ter que enfrentar tudo sozinho. É aquele pensamento silencioso que aparece quando as coisas apertam. Eu não sei se vou dar conta. E Jesus responde exatamente a isso. Você não vai precisar dar conta sozinho. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte por conta própria, tentando resolver, tentando controlar, tentando sustentar tudo com as suas próprias forças. E isso cansa, isso desgasta, isso, aos poucos,
vai te esvaziando por dentro. Mas o Evangelho de hoje está te mostrando algo diferente. Existe uma força que não vem de você. Existe uma presença que sustenta você. Existe um auxílio que não depende da sua capacidade. O Espírito Santo não vem para te cobrar mais. Não vem para exigir mais. Não vem para aumentar o peso. Ele vem para te ajudar a carregar. Ele vem para te lembrar daquilo que você esquece quando o medo fala mais alto. Ele vem para te dar clareza quando tudo parece confuso. Ele vem para te sustentar quando você sente que vai cair. E talvez você não perceba isso de forma clara todos os dias. Talvez não seja algo visível, algo que você consiga explicar com facilidade. Mas se você olhar com atenção para a sua própria história, talvez você comece a perceber sinais. Aquele dia em que você achou que não ia conseguir continuar, mas continuou. Aquele momento em que você estava no limite, mas algo te segurou. Aquela paz estranha que apareceu no meio de uma situação difícil. Aquela força que veio sem você saber de onde. Isso não foi acaso. Isso foi presença. Presença que muitas vezes age em silêncio, sem chamar atenção, sem fazer barulho, mas que sustenta, que cuida, que não deixa você desmoronar completamente. E Jesus continua. Ele diz que essa presença vai ensinar, vai recordar, vai conduzir. Ou seja, você não precisa saber tudo agora. Você não precisa entender tudo de uma vez. Você não precisa ter todas as respostas para seguir em frente. Porque existe alguém dentro de você que vai te conduzindo aos poucos, passo a passo, dia após dia. E isso tira um peso enorme dos seus ombros. Porque talvez você esteja se cobrando demais, se exigindo demais, tentando resolver tudo de uma vez, tentando se tornar alguém que dá conta de tudo. Mas Deus não está pedindo isso de você. Ele está te convidando a caminhar com Ele. E caminhar com Ele não significa ausência de dificuldade. Significa presença no meio da dificuldade. E isso é completamente diferente. Porque quando você entende que não está sozinho, a forma como você enfrenta as coisas muda. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa acertar sempre. Você não precisa ter controle de tudo. Você só precisa continuar e confiar que, mesmo quando você não percebe, algo está sendo feito dentro de você. Talvez mais importante do que mudar as circunstâncias, Deus esteja trabalhando para transformar o seu interior, para fortalecer você por dentro, para dar uma base que não depende do que acontece fora. E isso leva tempo. Isso acontece no processo. E o Espírito Santo age exatamente assim. Sem pressa, sem pressão, mas com constância. E talvez hoje você ainda esteja olhando muito para o que está faltando, para o que não aconteceu, para o que não deu certo. Mas Deus está te convidando a olhar também para aquilo que já foi sustentado, para aquilo que já foi cuidado, para aquilo que você conseguiu atravessar, mesmo achando que não conseguiria, porque isso também é prova de presença, prova de que você não está sozinho, prova de que existe algo maior te sustentando,
E aos poucos, quando você começa a perceber isso, algo muda dentro de você. A ansiedade começa a perder força. O medo já não domina da mesma forma. A necessidade de controlar tudo começa a diminuir. E no lugar disso, nasce uma confiança mais profunda. Não uma confiança ingênua, mas uma confiança construída na experiência, na certeza de que, mesmo quando foi difícil, você não foi abandonado. E talvez hoje, tudo o que Deus está te pedindo não seja uma mudança radical, não seja uma decisão grandiosa. Talvez seja apenas isso. Permitir que Ele continue agindo, não fechar o coração, não desistir completamente, dar espaço, mesmo que pequeno, mesmo que ainda exista dúvida, mesmo que ainda exista medo, porque é nesse espaço que Ele entra, é nesse espaço que Ele transforma, é nesse espaço que Ele sustenta. Agora continua comigo, porque ainda tem um último passo que pode selar tudo isso dentro de você de uma forma muito concreta. E agora, chegando ao final desse encontro com o Evangelho de hoje, eu quero que você não se apresse em sair daqui. Fica só mais um instante. Não por obrigação, mas porque talvez esse seja exatamente o momento em que o seu coração mais precisa parar. Porque a vida lá fora não para. As cobranças continuam. As preocupações continuam. Os pensamentos voltam. Mas aqui, por um momento, você pode simplesmente respirar e lembrar de algo que talvez você tenha esquecido no meio de tudo isso. Você não está sozinho. E não é uma frase bonita para te consolar. É uma verdade que se sustenta mesmo quando você não sente nada, mesmo quando você duvida, mesmo quando você acha que não consegue mais. Deus continua presente, continua agindo, continua sustentando você de formas que você nem sempre percebe. E talvez hoje não seja o dia em que tudo vai fazer sentido. Talvez hoje não seja o dia em que todas as respostas vão aparecer. Mas pode ser o dia em que você decide não fechar completamente o coração. Pode ser o dia em que, mesmo cansado, você escolhe não desistir por dentro. Porque existe uma diferença muito grande entre estar cansado e desistir. E Deus entende o seu cansaço, mas Ele não quer que você desista. E você não precisa de uma grande força para continuar. Você só precisa de um pequeno passo, um passo simples, um passo sincero. Talvez seja apenas dizer dentro de você, com as palavras que você tiver: Senhor, eu não estou bem, mas eu ainda estou aqui. Isso já é fé, isso já é oração, isso já é abertura. E Deus não precisa de mais do que isso para começar a agir. Talvez você tenha passado tempo demais achando que precisava se consertar primeiro, melhorar primeiro, resolver primeiro, para depois se aproximar. Mas o Evangelho de hoje te mostrou exatamente o contrário. Deus se aproxima primeiro. Ele entra no meio do que você está vivendo. Ele não espera você ficar pronto.
Ele caminha com você enquanto você ainda está tentando. E isso muda completamente a forma como você pode viver os próximos dias. Você não precisa mais carregar tudo sozinho. Você não precisa mais provar nada. Você não precisa mais sustentar uma força que você não tem. Você pode simplesmente caminhar com Deus, do jeito que você está, e aos poucos, no tempo certo, aquilo que hoje parece pesado demais vai sendo transformado, não porque você resolveu tudo, mas porque você não caminhou sozinho. E quando você olha para trás, você começa a perceber que, mesmo nos dias mais difíceis, existiu uma força que te manteve de pé, existiu uma presença que não foi embora, existiu um cuidado que não te deixou cair completamente. Isso é graça. Graça silenciosa, graça constante, graça que não depende do seu merecimento. E talvez hoje, a única coisa que Deus espera de você é que você reconheça isso. Nem que seja de forma pequena, nem que seja só dentro do seu coração. Agora, antes da gente encerrar, eu quero te fazer um convite muito simples, mas muito verdadeiro. Se essa palavra tocou você de alguma forma, se em algum momento você se sentiu compreendido, acolhido ou até mesmo desafiado, não guarda isso só para você. Se você sentir no seu coração, escreve aqui nos comentários o seu nome ou uma intenção que você quer colocar nas mãos de Deus hoje. Pode ser algo que ninguém sabe, pode ser uma luta que você está enfrentando, pode ser o nome de alguém que você ama, pode ser só uma palavra, mas escreve com verdade, porque quando você faz isso, você não está apenas digitando algo, você está abrindo espaço, você está colocando diante de Deus aquilo que pesa, e você não faz isso sozinho. Existe uma comunidade aqui, pessoas que, assim como você, estão caminhando, estão tentando, estão acreditando, mesmo em meio às dificuldades. E quando a gente se une, mesmo sem se conhecer pessoalmente, algo muito forte acontece. A gente se sustenta, a gente reza uns pelos outros, a gente se lembra de que não está sozinho, que a paz do Senhor esteja com você hoje. Entre na sua casa, alcance o seu coração e permaneça nos seus dias, mesmo quando tudo parecer difícil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.